Olá, amigos. Eu sou o Oscar e você está no canal Cristão na Terra. Nós vamos seguir hoje com a nossa leitura comentada do livro Pecados Espetaculares, do pastor John Piper. É um livro muito bom, conforme está aí na imagem, vocês podem pegar os dados dele para adquirir. Vai ser muito edificante para vocês, se você o adquirir, tá? Hoje nós vamos fazer a leitura comentada do capítulo 7, que fala do filho do rei Davi, aquele que descendeu do rei Davi. Vamos lá? Bem, o reinado de Israel existiu por conta de um pecado. O pecado qual foi? O povo pediu um rei para si, assim como as demais nações vizinhas tinham reis também. Esse foi um pecado. E Samuel, o profeta, de então juiz, ele exorta o povo para a gravidade desse pedido deles, da maldade que havia nesse pedido, conforme está lá em 1 Samuel 12, 17. Não é agora o tempo da cega do trigo? Clamarei, pois, ao Senhor, e dará trovões e chuva, e sabereis e vereis que é grande a vossa maldade que tendes praticado perante o Senhor, pedindo para vós outros um rei. Então, o profeta Samuel, ele aqui deixa bastante claro que esse pedido não agrada a Deus. Mas e se Israel não tivesse um rei? Como teria sido? O que teria acontecido? Deus anteviu esse pecado. Mas se ele anteviu esse pecado, por que ele iniciou o seu relacionamento com Israel através do seu reinado divino para depois conceder um rei àquele povo? Por que já não iniciou esse relacionamento com Israel, instituindo Moisés como rei, depois sucedido por Josué e assim sucessivamente? Porque ele iniciou com o reinado divino para depois conceder ao povo um rei humano? Essa dúvida nós vamos tirá-la ao longo do estudo desse capítulo. Se a gente observar, quando Deus chamou Abraão para constituir um povo, ele já prometeu ali que formaria um reinado. Vamos dar uma olhadinha que está em Gênesis 12, 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Então, o Senhor aqui, ele abençoa Abraão, separa Abraão para constituir um povo, uma nação, e nós sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo viria dessa linhagem, desse povo formado a partir de Abraão. Tá? Mas uma das primeiras coisas que acontecem com Abraão, depois de já separado e preparando-se para tornar um povo, foi que ele teve um encontro inusitado com uma pessoa conhecida por Melquisedeque, conforme citado na Bíblia. Vemos lá, está em Gênesis 14, 18 e 19. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. Melquisedeque, ele é chamado ali como sacerdote do Deus Altíssimo e também rei de Salém. Rei de Salém, conforme está em Salmos 110, 4. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Melquisedeque, rei de Salém, cujo nome quer dizer rei de paz ou rei de justiça, né? Ele é reconhecido como um precursor de Cristo, como um tipo de Cristo ou o próprio Cristo. O autor de Hebreus ele menciona que Melquisedeque tem essa característica, conforme está lá em Hebreus 7, de 1 a 3.
Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Assim a gente vê que, ao constituir em Abraão uma nação e ao colocar Abraão em contato com essa personagem que é Melquisedeque, a gente vê que está instituído que Melquisedeque é rei de Salém, rei de justiça, rei de paz e sacerdote do Deus Altíssimo. Ali já fica estabelecido quem viria a ser o rei de Israel no futuro. Nós temos um outro exemplo interessante, que foi o fato de Ana. Gostaria de ter um filho, tinha dificuldade, então ela se apresentou ao sacerdote, orava, chorava e orava, clamando a Deus por um filho. Eli, então, até a supôs por embriagada, e ela falou: Não, meu senhor, eu estou orando, estou atribulado de coração e de alma, eu quero um filho. E Eli, então, falou que ela teria o filho no tempo determinado. Então, nasceu o filho de Ana, e ela, conforme havia prometido ao Senhor, ao desmamar a criança, levou a Eli. E Samuel, seu filho, então, passou a ser o sacerdote na terra. Ao orar na sua gratidão, Ana cita a presença de um rei em Israel. Vejamos, em 1 Samuel 2,10. Os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Então a gente vê aí que na sua oração de louvor e gratidão, Ana menciona o rei de Israel. Ou seja, já estava posto que Israel viria a ter um rei. E naquela época de Ana, Israel era conduzido pelos juízes e não por reis. No entanto, ao orar, ela mencionou essa figura do reinado em Israel. Interessante também que esse rei só veio a acontecer na velhice de Samuel, não na sua juventude. Então fica comprovado que não havia rei, não havia pensamento de rei, no entanto já era citado pelo próprio Deus através da oração de Ana, que no futuro haveria um rei, né? Está posto. Outro exemplo também que a gente tem da certeza de que Israel viria a ter um rei foi através de Moisés. Moisés, ao citar as bênçãos provenientes da obediência e as maldições provenientes da desobediência, ele menciona a questão do rei. Vejamos o que está registrado em Deuteronômio 28:36. O Senhor te levará e o teu rei que tiveres constituído sobre ti é uma gente que não conheces, nem tu, nem teus pais, e ali servirás a outros deuses feitos de madeira e de pedra. Portanto, Moisés, ao proferir as maldições provenientes da desobediência, ele cita que o povo seria levado cativo juntamente com o seu rei, sendo que na época de Moisés o povo nem estava organizado ainda direito, eles ainda estavam em trânsito pelo deserto, caminhando para a terra prometida. Não havia rei. Moisés era a autoridade máxima, no entanto, ele mencionou essa presença. Logo, o povo, apesar de ter o governo de Deus sobre ele como governo absoluto, e Deus ter iniciado esse relacionamento com esse governo divino, no entanto, ele previa que no futuro haveria um rei humano. O homem ele é incapaz de ser perfeito, e assim também o seu rei. Portanto, inevitavelmente, tanto o povo quanto o rei desse povo viria a pecar e falhar. E Deus sabia disso. Deus não foi pego desprevenido. Ele, no entanto, usou esse pecado de Israel
para a realização do seu plano de glorificar Cristo. E isso vai ficar bem claro daqui a pouquinho. Vamos seguir. Ao receber o pedido do povo para que lhe fosse constituído um rei, Samuel deixa bem claro para aquele povo o quanto Deus, enquanto governava aquele povo sem um rei, foi bom com ele. Vamos ver o que está registrado em 1 Samuel 12, de 8 a 11. É muito bom. Havendo entrado Jacó no Egito, clamaram vossos pais ao Senhor, e o Senhor enviou a Moisés e Arão, que os tiraram do Egito e os fizeram habitar neste lugar. Porém esqueceram-se do Senhor seu Deus. Então os entregou nas mãos de Sísera, comandante do exército de Azor, e nas mãos dos filisteus, e nas mãos do rei de Moabe, que pelejaram contra eles. E clamaram ao Senhor e disseram: Pecamos, pois deixamos o Senhor e servimos aos Baalins e Astarotes. Agora, pois, livra-nos das mãos de nossos inimigos e te serviremos. O Senhor enviou Jerubaal e a Baraque, a Jefté e a Samuel, e vos livrou das mãos dos vossos inimigos em redor, e habitaram em segurança. Então Samuel ele deixa bastante claro que enquanto o Senhor governava o povo de Israel, ainda que o povo errasse, pecasse, Deus ia lá e restaurava a sorte de Israel. O Senhor é o Deus preservador, é o Deus providente. O Senhor é Deus justo, que cuida do seu rebanho, que cuida do seu povo. No entanto, o povo, de forma rebelde, recusou-se a continuar sob o governo de Deus via juízes, que era o que ocorria naquela época. E eles, então, pediram um rei no mesmo molde das outras nações no seu entorno, da sua vizinhança. Samuel se sentiu muito abatido com esse pedido e se apresentou ao Senhor em oração, e o Senhor falou com Samuel. Vejamos, 1 Samuel 8, 7, 9. Disse o Senhor a Samuel: Atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele, segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a muitos deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-o solenemente, e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Então Samuel atende ao pedido do povo por ordem de Deus, não que ele tenha feito isso com satisfação, muito pelo contrário, ele estava extremamente entristecido e abatido com esse pedido do povo, porque esse pedido nada mais é do que uma recusa do governo, da autoridade, do senhorio de Deus sobre a vida dele, povo. Então, o povo, nesse ato de recusar-se à vontade de Deus, o povo pecou. Né? Samuel, ele menciona aqui no texto, né, em 1 Samuel 12, 13, leiamos. Agora, pois, eis aí o rei que elegeste, que pediste, eis que o Senhor vos deu um rei. Mas ele exorta o povo que esse pedido atendido significa um ato de maldade do povo, ou um ato de pecado do povo. Veja lá, 1 Samuel 12, 17. Não é agora o tempo da cega do trigo, clamarei, pois, ao Senhor, e dará trovões e chuvas, e sabereis e vereis que é grande a vossa maldade que tendes praticado perante o Senhor, pedindo para vós outros um rei. Então, Samuel atende o pedido do povo? Sim, atende. Então, em Israel surge o primeiro rei, o rei Saul. Foi atendido o pedido do povo, foi um pedido pecaminoso, porque o povo rebelou-se contra a vontade de Deus e não queria mais o governo de Deus sobre a sua vida, e assim Deus permitiu que ele fosse atendido e ordenou a Samuel: atende o pedido do povo, porque não te rejeitaram a ti, mas rejeitaram a mim. Vamos ver o que esse pecado representa para toda a humanidade, em particular para a Igreja do Senhor Jesus.
Vejamos. Seis coisas relevantes nós precisamos tirar de aprendizado desse pecado do povo de Israel pedir para si um rei humano. E é por isso que Deus permitiu e usou esse pecado. Vejamos então. Primeiro, Deus quer que nós aprendamos como nós somos teimosos, rebeldes e ingratos. Samuel, ele fez o povo saber disso quando ele recordou os benefícios de Deus para com o povo. Vale a pena rever o texto bíblico. 1 Samuel 12, versículos 8 e versículo 11. Havendo entrado Jacó no Egito, clamaram vossos pais ao Senhor, e o Senhor enviou a Moisés e a Arão, e os tiraram do Egito e os fizeram habitar neste lugar. E versículo 11, o Senhor enviou a Jerubaal, a Baraque, a Jefté e a Samuel, e vos livrou das mãos de vossos inimigos em redor, e habitaste em segurança. Então, Samuel registra aqui os benefícios de Deus para com o povo. Primeiro, o povo estava cativo no Egito. Deus enviou Moisés e os libertou. Segundo, o povo estava vagueando pelo deserto sem rumo. Deus deu a eles a terra de Canaã. Terceiro, o povo pecou seguindo outros deuses e com isso eles foram atribulados por guerras e Deus enviou o livramento através de juízes. Então, Samuel mostrou o quanto nós, seres humanos, naquela ocasião o povo de Israel, nós somos ingratos, nós somos rebeldes, nós somos pecaminosos. Todas as vezes que o povo se afastava de Deus, vinha alguma aflição sobre ele. Isso se dá também hoje, porque não só com aquele povo, mas também conosco, com as nações hoje. Quando nos afastamos do Senhor, inevitavelmente as coisas ruins nos acontecem. Não quer dizer que cristão ou crente não sofra, sim sofre, mas é diferente. Quando nós sofremos, é para a glória de Deus ou para a nossa edificação. Mas esse sofrimento que o povo tem é por consequência de pecado. Então, o Senhor, ele foi sempre benigno e ele mostra através disso para nós como nós somos rebeldes. Essa imagem desse evento com Israel retrata a nossa própria história. O que acontece conosco, o que acontece com o nosso coração quando nos afastamos de Deus. E Deus deixou o povo vaguear na sua idolatria, no seu pecado, exatamente para que ficasse bem claro que todos nós, aquele povo e todos nós hoje, somos culpáveis. Quando Deus nos permite andar pelas veredas do pecado, fica claro, notório, a nossa culpa, conforme está lá em Romanos 3,19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem pela lei o diz, para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, porque não há quem seja santo e inocente senão o nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo o ensino que a gente tira desse reinado humano que Deus permitiu, é que nós devemos aprender o quanto Deus é fiel a si, ao seu nome, e isso é muito importante que a gente tenha consciência. Qual o fundamento da fidelidade de Deus? O fundamento da fidelidade de Deus é a sua própria fidelidade ao seu nome. Veja o que está em 1 Samuel 12, 22. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprova o Senhor fazer-vos seu povo. O Senhor prometeu lá em Adão, quando ele pecou, e ele chamou Adão, chamou Eva, chamou a serpente, para aplicar a eles a sentença do castigo do pecado. Ele prometeu que da mulher viria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Portanto, o Senhor é fiel à sua palavra e por causa disso ele preserva esse povo. Não é porque o povo merece, não é porque o povo é bom, mas porque Deus é fiel a si mesmo. E é exatamente por essa fidelidade de Deus a si é que nós somos agraciados, nós somos protegidos, o Senhor nos dá o livramento para preservar o povo que ele elegeu, o povo do qual viria o Senhor Jesus Cristo, povo que vai glorificá-lo no céu quando formos arrebatados na segunda vinda do nosso Senhor.
O terceiro aprendizado que a gente tem é que nós devemos aprender como a graça maravilhosa flui para pecadores como nós, mesmo no mundo de pecado. Como que ela flui? Ela flui exatamente por causa da misericórdia de Deus. E essa misericórdia de Deus para nós não é por nossa causa. Qual a base dessa misericórdia, dessa graça divina? É a fidelidade de Deus a si mesmo, ao seu nome. 1 Samuel 12, 22, ele fala: Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprova o Senhor fazer-vos seu povo. Se Deus abandonasse a sua fidelidade a si mesmo ou ao seu próprio nome, então não haveria graça para nós, não haveria salvação para qualquer um de nós. Se o Senhor não baseasse as suas ações nas suas próprias virtudes e sim nas nossas, não teríamos solução, não teríamos misericórdia, seríamos punidos merecidamente. Isso nos faz lembrar, então, o primeiro ponto, que é: nós somos teimosos, rebeldes e ingratos. 2 Timóteo 2,13 nos fala: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então Deus quer que nós aprendamos isso, que a graça da nossa salvação está ligada ao seu valor que ele dá a si mesmo, ao seu próprio nome. Então, sejamos gratos por essa misericórdia. Quarto ensinamento que o Senhor nos dá, com esse pedido do rei, ou a formação de um reinado humano em Israel, é que nós devemos aprender como Deus, pela forma como Deus trata o reino de Israel. O reinado pertence a ele. Ele permitiu a formação de um reinado humano, que reis governassem, porque o povo pecou, os reis pecaram, Deus castigou, Deus livrou, e ficou notório ali a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, a nossa culpa, a nossa culpabilidade, e o Senhor então agiu com misericórdia. Ao permitir reis humanos, o Senhor deixou claro que só Ele é capaz de ser um rei perfeito para nos governar. Um rei que não erra, um rei que não desvia da santidade, um rei que é apto, sim, para nos dar aquilo que nós precisamos, que é o governo santo dele. Quinto ensino que nós devemos tirar disto aqui: Deus quis inaugurar uma linhagem de reis humanos que fracassariam até que viesse o rei que não fosse humano. Deus permitiu então que formasse essa linhagem, porque no futuro viria o rei dos judeus, que é Jesus Cristo. Somente Deus pode ser rei do seu povo, no sentido mais pleno, mais completo. Então Jesus, ele é muito mais do que simplesmente o filho do rei Davi. Ele é um rei, Deus rei, mais do que um rei humano. Ele é muito mais. Vejamos o que está no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 e versículo 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Foi assim no princípio, e vai ser assim no final. No começo do reinado, no começo do povo de Israel, Deus governava. Depois o povo pediu um rei humano, Deus concedeu. Os reis humanos falharam seguidamente, a ponto de haver a dispersão do reino do norte, do reino do sul, o cativeiro, e por fim a dispersão ali com os romanos no ano 70. E por fim, quando o Senhor voltar, teremos novamente o reino divino. Então, o reino divino no início, reino humano no meio, imperfeito, reino divino eterno no final, conforme está previsto em Apocalipse, capítulo 5, versículo 13. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, está dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Então, era assim no princípio.
vai ser assim no final. O sexto aprendizado que devemos ter com o estabelecimento desse reinado humano, que foi um pecado, é que nós devemos aprender como Deus deu a Israel um rei que precisava ser humano. Por que precisava ser humano? Ainda que somente ele, Deus, possa ser o rei legítimo, ele permitiu a instauração de uma dinastia humana para que viesse um rei humano, mas um rei que pudesse morrer, sacrificar-se pelo seu povo. Daí o nosso Senhor Jesus Cristo veio como o rei que tinha essa capacidade de fazer esse sacrifício. Samuel mesmo não condenou o povo quando ele fez esse pedido. E vejamos que está lá em 1 Samuel 12:20. Então disse Samuel ao povo: Não temais, tendes cometido todo este mal. No entanto, não vos desvieis de seguir o Senhor, mas servi o Senhor de todo o vosso coração. Qual é a base dessa graça, desse perdão de Deus pelo pedido de um rei? É o valor da palavra de Deus. O Senhor é fiel a si mesmo. É o valor do nome do Senhor Jesus Cristo, porque ele falou por causa do seu nome, ele não vai consumir, é por causa do seu nome, porque ele prometeu que viria o Redentor através da linhagem de Abraão, então ele preservou o povo. Onde que essa graça de Deus ela é demonstrada de forma mais efetiva para nós? Na cruz. Porque o Senhor ele foi fiel do começo ao fim. Em Adão ele prometeu que viria o Redentor que pisaria a cabeça da serpente, seria descendente da mulher. E lá na cruz ele cumpre a sua promessa. Vejamos o que está registrado em Romanos 3:25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então o Senhor, por fiel que é a si mesmo, ele permitiu esse pecado do reinado humano, mas porque ele tinha um propósito maior do que esse mal que o homem praticou, que era o propósito da redenção do próprio homem através do Rei Deus homem, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. A gente observa que no mesmo instante em que o povo pecou pedindo um rei para si, Deus o perdoou. Deus o perdoou, mesmo tendo o povo cometido um pecado ali, uma maldade, conforme nós já lemos algumas vezes, Samuel citando da maldade. Ficou claro que eles pecaram ao rejeitar a Deus e pedir um rei humano sobre si. E Deus perdoou. Mas como é que Deus pode perdoar pecado? Pecado não tem perdão. Entenda esse conceito, que isso é muito importante. É simples, mas é importante. Não existe perdão de pecados. Como assim, Oscar? Como não existe perdão de pecado? Então Jesus morreu para quê? Exatamente porque não há perdão de pecados. Existem duas situações. Ou o pecador não recebe a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, e ele vai pagar o preço do seu pecado sendo condenado ao inferno, ou a pessoa, o pecador, se arrepende, aceita o senhorio de Jesus Cristo em sua vida, e o seu pecado vai ser punido na cruz de Cristo. Mas não existe pecado não punido. Ou a própria pessoa paga o pecado no inferno, ou Cristo paga o pecado na cruz. Todo pecado é punido. Não existe perdão de pecado. E Jesus ele puxou para si essa pena do nosso pecado, tornando-se ele mesmo em maldição por ter sido pendurado no madeiro, conforme diz a palavra, que maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, Jesus recebeu em si essa punição. O único motivo de nós não recebermos essa punição é porque nós temos um rei, Deus, homem, perfeito, santo, maravilhoso, que se dispôs a assumir essa pena em nosso lugar.
isso só foi possível porque ele é o rei dos judeus. Ele é o rei do seu povo. Hoje a gente diria, ele é o rei da igreja, que é a mesma coisa. É o povo escolhido por Deus. E isso fica provado. Todos os 4 evangelhos citam isso, porque todos os 4 evangelhos existe o registro da pergunta: és tu, porventura, rei em Israel, o rei dos judeus? E ele sempre respondia que sim, tu dizes. Então, fica comprovado, conforme está aí nos textos que vocês observaram, nos 4 evangelhos. Jesus, ele não é apenas o rei dos judeus, ele é rei de todos, dos crentes e dos descrentes, porque haverá o dia em que todos vão ter que confessá-lo como Senhor. Conforme está lá em Salmo 110:1, vejamos: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por debaixo dos teus pés, ou por estrado dos teus pés. Assim como era no princípio Deus governando absoluto, assim será no final Deus governando absoluto. Deus continua governando, apenas Ele está nos deixando viver livres, e muitos de nós em rebeldia, em pecado, negando a Cristo. E na época do reinado de Israel eles pediram um rei em substituição ao governo do Senhor. É uma manifestação de pecado, de rebeldia contra o governo do Senhor sobre si mesmo. E hoje nós fazemos isso ao negarmos o governo de Cristo sobre nossa vida e vivemos conforme as nossas convicções, nosso entendimento, ou conforme os costumes de época, a cultura local, todas essas situações que nos afastam de Deus, que substituem Deus. Mas Apocalipse 16, ele diz: tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque ele é rei sobre todos. Toda a criação foi feita nele, por ele e para ele. Não existe rei, só existe Cristo. Só ele é Senhor. Só Jesus é o Senhor. Então, esse pecado do pedido de um rei humano em Israel foi permitido por Deus para isso. Primeiro, para que fique sabido que nós somos pecadores, imperfeitos, rebeldes, ingratos. Segundo, para que fosse preservada a descendência de Abraão, de onde viria Jesus. Terceiro, para que ficasse visto que o povo é pecador e o seu rei também é imperfeito e pecador, o que levou o povo ao pecado e à dispersão, que só agora no final recente que voltou a congregar Israel e ainda assim não reconhece o Senhor. Quarto, o Senhor quer que nós entendamos isso, que Jesus Cristo não é apenas rei desse povo, ele é rei de todos. Ele não é o rei filho do Davi homem, ele é o filho de Deus, Deus homem, rei dos reis, Senhor dos senhores. Aplica isso para a tua vida. Quebrante-se diante do Senhor, seja humilde, entenda que o governo de Cristo, ele é tudo na sua vida. Se você se submeter ao senhorio de Cristo, então fica mais fácil superar as dificuldades. Muitas vezes nos virão provações, mas se você tiver entendimento de que Deus está no governo como rei que é, de que até o seu sofrimento é útil para a glória de Deus, então você vai suportar esse sofrimento melhor. Clama ao Senhor, ora, e Ele, na sua misericórdia, há de agir na sua vida, na minha vida, na vida da sua igreja. Persevera no Senhor, não desanima, ainda que as pessoas tentem te arredar, te afastar desse caminho reto. Não saia do caminho. O Senhor é a nossa rocha e a nossa esperança. E a nossa vitória está certa no Senhor. Ok? Esse foi mais um capítulo do livro Pecados Espetaculares, do pastor John Piper. É o capítulo 7. Falta só mais um capítulo. Nós vamos fazer também a leitura comentada do próximo capítulo. Espero que tenha sido edificante para você, tenha sido útil.
Se você quer conhecer este material e outros materiais que vamos produzir, inscreva-se no canal e marque o sininho das notificações para que você seja avisado quando publicarmos novo material. Se você acha que esse conteúdo possa ser útil para alguém, compartilhe, envie para os seus conhecidos, amigos. Se você tiver alguma dúvida ou quiser fazer algum comentário, registre aqui embaixo nos comentários. Deixe sua pergunta e nós vamos responder. Então, é sempre uma alegria falar do amor de Deus, da sua palavra, a você e a todos que nos ouvirem. Fique com Deus, Deus te abençoe, Deus nos abençoe. Tchau, tchau.